A humildade, a simplicidade, está ligado na capacidade que eu tenho de entender que eu tenho muito a caminhar. Atos simples, a qual vai trazer para a gente a pureza de coração, a ajuda àqueles que necessitam, trazer para o outro o conforto de coração. Nosso irmão João Bosco falou da caridade moral. A caridade moral é extremamente importante, porque a caridade moral ela é um passo para a nossa pureza de espírito. Porque a caridade moral ela está ligada no quê? Está ligada no momento em que eu tenho misericórdia pelo meu irmão. Por que eu tenho misericórdia? Porque eu enxergo nele um necessitado. E dentro das minhas capacidades, é claro que eu não vou poder ajudar quem eu não consigo ainda. Mas dentro das minhas capacidades, eu consigo trazer alento ao seu coração. Às vezes, um simples abraço traz tranquilidade ao coração dos nossos irmãos. Às vezes, um simples bom dia. Às vezes, um simples sorriso. Às vezes, um simples levantar e dar o seu lugar a uma pessoa. Eu estou falando de coisas da nossa vivência pessoal, coisas do nosso dia a dia. Às vezes, o sentar e conversar com aquele que você sente que está precisando, que está necessitado. É fazer do seu amor a ação, que é a caridade, né? A caridade é o amor em ação. Então, nas coisas simples, é que nós vamos atingir a pureza de coração. É isso que a espiritualidade quer falar para a gente aqui. É no momento em que eu posso doar o que eu tenho de melhor. Eu não disse lá que o nosso guia modelo Jesus doou o que ele tinha de melhor. Ele veio ao planeta Terra e doou o que ele tinha de melhor. Em todos os momentos da sua passagem no planeta Terra, ele doou o que ele tinha de melhor. E ele doou com simplicidade. Cristo fez algo exuberante materialmente para auxiliar alguém? Não fez. Cristo fez algo exuberante e nas questões materiais ou nas questões que ia trazer conforto material. Não. Cristo trouxe o simples, o básico, como um feito de cura, como um feito de multiplicação. Olha que interessante. Ele usava das coisas simples para demonstrar a grandeza espiritual. Isso é ser puro de coração. O puro de coração consegue transformar coisas simples em coisas extraordinárias. Isso é o mais importante. Extraordinário por quê? Porque às vezes consolar o coração de quem está à beira do autoextermínio é uma grandeza espiritual. Às vezes, pegar na mão daquele que necessita de subir um degrau na sua condição espiritual, levar, trazer, explicar para ele quem é Deus. Não estou dizendo para que a gente vire aquele pregador, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que a gente falar, às vezes, um Deus abençoe. Isso é importante. Às vezes um Deus abençoe e ilumina o coração do irmão. Porque quando você fala Deus abençoe, a gente está chamando o Pai. Foi falar da oração do Pai Nosso hoje, né? A primeira frase da oração do Pai Nosso é Pai Nosso. Pai Nosso, isso é a coisa mais humilde do mundo. Porque eu reconheço que existe um Pai para todos, independente da minha condição. Ele é meu Pai, Ele é o Pai daquele que está em sofrimento por vícios químicos, Ele é o Pai daquele que tem fortunas, Ele é um Pai Nosso. Olha que interessante. Isso é importante. Então, isso, quando eu falo Deus te abençoe, eu estou pedindo para que o nosso Pai abençoe aquele coração. Coisa simples. Porque às vezes nós esperamos coisas grandiosas para que a gente possa fazer alguma coisa. Ah, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar a casa Força do Bem. Vou ter lá. Mas pode vir aqui auxiliar, às vezes, na limpeza do salão.
quando eu tiver muito dinheiro, eu vou lá no hospital do câncer e vou ajudar o hospital do câncer. Mas a gente pode ir lá fazer uma oração para aqueles que estão em sofrimento. Então, as coisas simples. O que nos direciona para a pureza de coração é entender que eu modifico a minha alma educando ela e ali eu vou doando o que eu tenho de melhor. Eu pego essa semente que está sendo plantada aqui e jogo ela em terreno profundo no meu coração. Eu entendo que eu quero me tornar puro de coração, porque eu vou modificando a minha caminhada. Então, nas coisas mais simples, começando das coisas menores. Eu costumo dizer que existe uma coisa básica para a gente começar, que é importante: acordar pela manhã e agradecer a Deus por Ele dar a oportunidade de mais um dia. Tem coisa mais simples do que isso? Não tem. Quantos de nós fazemos isso todos os dias? Quantos de nós? Porque é uma oportunidade. Que a gente pensava, é uma oportunidade maravilhosa. Abri os olhos, acordei. Muito importante. Coisas pequenas e simples faz com que a gente mude as nossas condutas de moralidade e faz com que a gente avance, que a gente vá rumo ao reino de Deus. A pureza de coração está nisso. As pequenas coisas. Por isso que aqui os Espíritos nos falam simplicidade e pureza de coração. Humildade. Vamos trabalhar a humildade no nosso coração. Certa vez, eu ouvi as palavras do Caboclo Tupinambá dizendo o seguinte: o nosso ingresso para o mundo regenerado, porque nós estamos num processo de regeneração, o mundo regenerado é aquele onde que o bem vai sobrepor o mal. Estamos quase chegando lá. Mas o ingresso para a gente entrar lá chama-se caridade. O que é a caridade? Porque a caridade é o ato maior do nosso coração em prol ao outro. A caridade é só levar uma cesta básica para aquela família? Não, a caridade é muito mais do que isso. É passar ali, ó, na lagoinha, onde aqueles irmãos ali estão em sofrimento, fechar os olhos e elevar os pensamentos a Deus e fazer uma prece para cada um ali. Ali existem irmãos abnegados de luz trabalhando incessantemente em prol daqueles que estão tendo a oportunidade, porque Deus é misericordioso. Eles estão tendo a oportunidade de mudança, porque imaginemos nós mudar o mundo para o mundo regenerado e Deus não dá a oportunidade daqueles que já estão na psicosfera do planeta Terra renascer aqui. Isso não é justiça divina. A justiça divina é justiça de amor. Justiça de punição que é nossa. Nós pensamos, a gente pensa, né? Tem esse pensamento. Se a pessoa fez errado, a gente tem que ser corrigido. Não, Deus não. Deus dá a oportunidade. A que chamam, né, de correção é a oportunidade de rever os equívocos. Porque eu revendo meus equívocos, eu caminho para a pureza de coração. Eu revendo o equívoco, aquele que está dentro da minha casa, que eu tenho grande dificuldade, eu vou ali ter pureza de coração. Coisas simples. Por isso que a simplicidade e pureza de coração. E ali, os Espíritos ainda vão trazer para a gente outra forma da gente purificar o nosso coração. Aqui eles trazem para a gente pecado por pensamento e adultério. Quando a gente vê a palavra adultério, a primeira coisa que vai vir na nossa mente, no nosso pensamento, é a referência da infidelidade conjugal. É a primeira coisa que vai vir ao nosso pensamento. Mas aqui a gente vai expandir, porque a espiritualidade quer trazer para a gente o adultério não como essa infidelidade conjugal, que também é uma forma de pecado pelo pensamento, mas é o adultério na lei divina, é adulterar a lei divina. O adultério, por isso que aqui ele relaciona com pecados no pensamento, pecado por pensamento. Porque o nosso pensamento, ele adultera a lei divina. É simples a gente entender. A partir do momento em que nós olhamos para o irmão e julgamos ele,
menor do que a gente. Porque quando o nosso julgamento é diminuir ali o outro. A ideia é, porque nós somos egoístas e orgulhosos. Nós estamos adulterando, mesmo que por pensamento, o julgamento. Nós estamos adulterando a lei divina. Adultério aqui é adulterar a forma que eu penso. Por isso que o Cristo já nos advertia: vigiai e orai. Vigiai e orai. Por que nessa ordem cronológica? Porque eu vigio o tempo inteiro. Mas se eu caio, o que eu tenho que fazer? Orar para levantar. Porque a oração, ela é o caminho mais curto que nós temos para nos ligar com a divindade. É o caminho mais curto. Quando Cristo lá ensina para a gente no capítulo 6, né, quando São Mateus lá escreve Cristo nos ensinando a fazer a oração, né, a oração do Pai Nosso, os versículos que antecedem, Cristo fala para a gente, para toda vez que a gente quiser fazer a nossa ligação com Deus, que a gente possa entrar no nosso quarto íntimo. Olha o Cristo falando para a gente voltar para dentro de nós, para que a gente fale para Deus os nossos sentimentos íntimos. A conversa é a oração. É a forma que a gente tem de ligar com o alto. Por isso que o Cristo adverte: vigiar e orar. Porque nesse momento a gente vai vigiar os nossos pensamentos. A gente não vai adulterar os nossos pensamentos. É importante a gente entender. Esse adultério que aqui é trazido para a gente, é claro que o adultério ali, o adultério conjugal, é claro que sim, porque antes de acontecer, passa pelo pensamento. Porque tudo que nós construímos vem do nosso pensamento. Tudo que nós construímos, seja espiritualmente, materialmente, vem do nosso pensamento. Tudo vem do nosso pensamento. E é importante que a gente vigie os nossos pensamentos para que a gente não o adultere. Para que a gente não adultere a lei divina. Porque o nosso objetivo da construção da pessoa de bem, o objetivo da construção da pessoa de bem é seguir a lei de justiça, amor e caridade, é seguir a lei de Deus. E todas as vezes que nós adulteramos a lei de Deus, a gente traz isso na alma. Então é importante a gente entender o que é abranger a nossa mente e entender isso. Vigiar os nossos pensamentos. Entrar em prece quando ali a gente tiver dificuldade de manter a vigia do nosso pensamento. Quantas vezes um dia ali nós cometemos adultério? Vamos dizer assim. A gente comete, então é importante a gente vigiar. É importante a gente vigiar para quê? Para que a gente consiga o objetivo maior, que é a pureza de coração. Porque quem é puro de coração não adultera a lei divina. Quem é puro de coração caminha na lei divina. Então eu uso da minha simplicidade, eu uso ali dos meus bons pensamentos para que eu possa caminhar com mais leveza. Quanto maior for a nossa evolução espiritual, mais sutil será a nossa caminhada. Mais tranquila será a nossa caminhada. Mais leve a gente vai ficando. Menos iremos ter contato com esse envoltório físico tão pesado. A gente vai ali tirando de pouco a pouco essas vestes. Por isso que fala da pureza. Porque o puro de coração, ele vai chegar ao ponto de destituir-se de tudo isso aqui. E vai caminhar com leveza. Então que a gente vigie os nossos pensamentos. Para que a gente não leve os nossos pensamentos a campos onde iremos infringir a lei divina. E aí, os bons espíritos continuam a dizer para a gente que ali a verdadeira pureza
mãos não lavadas. Foi aquilo que eu comentei. Lá em São Mateus nos conta também sobre isso, onde ali os fariseus indagam ao Cristo porque eles não lavaram as mãos, tendo em vista que aquilo era uma lei civil da época, uma lei judaica. Aí Cristo repassa a essas pessoas dizendo que o que contamina não é o que entra pela boca, e sim pelo que sai. Isso destrói corações. Isso desestabiliza qualquer campo vibratório. Isso nós temos que ter certeza. Mas por onde que passa primeiro? Passa pela falta de simplicidade, passa pelo pensamento e sai pela boca. Então é importante a gente vigiar os nossos pensamentos para que a gente não possa proferir algo que desestabilize o ambiente. E nós somos mestres nesse aspecto. Somos mestres por quê? Porque nós, o tempo inteiro, estamos contaminando o nosso ambiente com fofoca, contaminando o nosso ambiente com reclamações, contaminando constantemente o nosso ambiente com julgamentos, contaminando constantemente o nosso ambiente com aquilo que o nosso orgulho acha que é certo. Então, na maioria das vezes, nós temos que nos precaver disso. A gente olha, por exemplo, a queixa. A queixa é uma das coisas que mais baixa a vibração em qualquer ambiente, principalmente o nosso. Só que nós, como somos tão orgulhosos e egoístas, e achamos que nós temos o direito, que nós pensamos assim, nós temos o direito de fazer essa queixa, nós mudamos isso por um nome mais tranquilo. A gente chama de desabafo. Eu vou desabafar. Você não está desabafando, você está queixando. Você está reclamando. Você está contaminando o seu ambiente. É importante a gente entender isso. Estou baixando o meu nível vibratório a um nível onde a gente, se puder sentir, arrastaria. Então é importante a gente entender. Porque o Cristo lá fala. Porque o puro de coração, ele entende que o que ele passa pelo pensamento e ele vai proferir, ele tem que ali filtrar o bom, primeiramente, nos pensamentos, para poder proferir. Não devemos dar ênfase ao mal. A espiritualidade nos fala isso. Os consoladores nos falam isso. Se hoje vocês forem ter uma consulta ali com os vozinhos, eles vão dizer para você: não dê ênfase ao mal. E nós adoramos isso. Porque nós achamos que isso faz com que a gente se sinta melhor. Quando eu estou reclamando de alguém, a gente sente um marca. A nossa vibração tem limão. E levando todo mundo que está à nossa volta junto. Isso é importante a gente começar a fazer mudanças. Porque o puro de coração, ele vai chegar no ambiente de trabalho, que ele está vendo algum comentário, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar assim: ah, gente, vocês viram que agora a gente pode cadastrar em algo legal, vai falar. Vai desvirtuar aquela conversa. Você não sair de perto, porque não vai interessar eu baixar minha vibração. Às vezes a gente começa o dia com uma vibração tão boa, agradecendo a Deus pelo dia, fazendo aquela prece obrigatória de manhã, porque prece é obrigatória ao dormir ou acordar. Ao dormir, para que a gente tenha uma noite iluminada, que a gente possa ser guiado pelos nossos bons mentores a lugares bons de estudo, e ao acordar, para a gente ter todas as oportunidades de crescimento durante o nosso dia. Todas as bênçãos, como Paulo dizia, todas as graças que Deus quer lhe dar. Importante a oração, sempre importante. Nem que ela seja curta, né? Porque a oração, ela tem que ser simples e objetiva. É o Cristo que fala, né? Ele fala, não. Simples e objetiva. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Por quê? Porque não é o que entra pela boca, e sim o que sai. E o puro de coração, ele vigia o que ele fala.
Aí a espiritualidade vai continuar nesse capítulo 8 dizendo para a gente, né? Ele vai fazer uma comparação, que é aquela passagem do Cristo, né? Que deixe que venham a mim as criancinhas. Quando Cristo disse isso, ele disse o quê? Que as crianças fossem até ele, para ele demonstrar aos que estavam ali que quem dera que aquelas pessoas pudessem se assemelhar. Essa palavra é importante a gente guardar. Assemelhar. Assemelhar aquelas crianças. Quando Cristo fala isso, porque quando a gente olha para uma criança, a gente ali enxerga inocência, ali a gente enxerga simplicidade, a gente enxerga ali, naquela criança ali, bons pensamentos, a gente enxerga todos os atributos de alguém puro de coração. Isso é natural, fisicamente a gente enxerga. Apesar da gente estar na doutrina espírita e entender que ali tem espíritos, às vezes, muito mais velhos que a gente. Muito mais velhos. Com muito mais experiência espiritual. Mas a gente enxerga, quando o bebezinho nasce, a fragilidade dele. A gente enxerga ali que ele tem que ser guiado. Não é assim que a gente enxerga? As crianças, fisicamente a gente enxerga. Por isso que Cristo diz, assemelha. Cristo não fala igual. Ele fala assemelha. Assemelha àquela conduta. Assemelha àquele entendimento. Então, por isso que ali os bons espíritos nos trazem. Por quê? Porque o puro de coração é aquele que vai ter aquela condição, ou seja, aceitar o Cristo e chegar até a gente. Então, e eles falam ainda sobre os escândalos. Os Espíritos falam sobre os escândalos, que é aquela passagem que é polêmica, né? Que Cristo fala, né? Se sua mão for motivo de escândalo, arrancai-a. Aí as pessoas pensam, né? Nossa, Cristo com dureza, arrancar fisicamente é algo muito sério. Mas a gente entender que o Cristo fala arrancar é você não permitir que a sua mão seja algo que vai trazer prejuízo para o seu progresso e o progresso do outro. Quando ele fala arrancar, é deixe de usá-la. Observe como você está usando as suas mãos. A gente vê muito isso nessas pessoas a qual constrói maquinários e algo que prejudica toda uma coletividade. É isso que o Cristo está querendo dizer. Que a gente possa usar as nossas mãos para o bem, para a construção do bem. A arrancaia, quando ele fala, é deixe de fazer aquilo que não é produtivo para ela. É isso que a gente tem que entender. Apesar dos escândalos serem necessários, eles são necessários para o nosso aprendizado. Eles são necessários para demonstrar para a gente que ainda nós somos muito pobres de espírito, nós temos que aprender muito. Eles são necessários. Por isso que nós ainda vemos, a gente consegue ver no dia de hoje tantos escândalos, e a gente fica escandalizado mesmo, né? Para demonstrar a nossa evolução espiritual. Quando eu vejo algo que me escandaliza, eu vejo tanto que eu já progredi espiritualmente. É importante, às vezes aquilo que não me escandaliza eu tenho que trabalhar no coração. É a mão cortada. Ou seja, se aquilo não me escandaliza, tem que olhar minha mão. Ali nós temos que entender. E lá, eles vão finalizar para a gente dizendo bem-aventurados que têm fechado os olhos. É outra passagem polêmica, que é onde que lá o Cristo fala que se os meus olhos são motivo de sangue, arrancai-o. Mas Cristo quer falar o quê? Que a gente possa usar os nossos olhos para o bem. Se a minha visão ali está causando algum escândalo que for a mim, atrapalhando o meu progresso, ou que vai atrapalhar o progresso do outro. É muito interessante essa questão da visão, porque muitas das vezes a gente vê alguma coisa e vai direto lá fazer a fofoca. Isso é escândalo com os olhos. Eu vejo e vou lá e conto uma história. Aí o Cristo, por exemplo, quando fala arrancar, porque eu não usei isso para ele, não. Chico Xavier tinha um problema no olho dele, que um dia, né, o Zé Ligó chegou para o professor Chico, se você quiser, eu curo você agora com isso aí. Você fica com esse sofrimento aí no olho. Ele falou, meu filho, não faça isso. Isso aqui
é uma expiação das últimas dele, né? Que ele é um espírito bem evoluído, e eu preciso dela, eu preciso sofrer da sua assim. Para a gente entender, basicamente, o que eu quero dizer? A gente entender essa questão de escândalo com o olho. Ou seja, se a gente escandalizar com os nossos olhos, às vezes em algum momento, a gente vai ter que repor esse equívoco. Às vezes a gente vem sem visão, não necessariamente tem que ser assim. Porque a vida, a lei de causa e efeito não é a lei de leão, não. Olho por olho, dente por dente, não. A lei de causa e efeito, ela é a reparação dos nossos equívocos, que na maioria das vezes, se eu estou caminhando para poder de coração, a misericórdia divina, quando chega para fazer justiça, ela observa o seu adiantamento. E legal isso, né? Porque a justiça de Deus é justiça de amor. Ele já observa o seu adiantamento. Ele já observa que você já não usa os seus olhos mais para escândalo. Você não usa as suas mãos. Que você está procurando progredir. Você está procurando chegar com pureza de coração. Então, quando a gente falar bem-aventurados os puros de coração, que a gente possa alegrar, porque bem-aventurança alegra-se. Alegra-se porque você está no caminho certo, para que você chegue ao reino de Deus. Nós que queremos modificar e educar a nossa alma, iremos chegar à pureza de coração, modificando as nossas atitudes e balizando a nossa moralidade. Que possamos caminhar para a pureza de coração, para que a gente possa ver a Deus. Que Jesus abençoe e proteja a todos. Muito obrigado. Uma noite de muita luz e muita paz. Que Jesus abençoe. Muito obrigado. Eu quero. Só posso aqueles 3 idosos aqui. Não ia demorar muito, não. Oi, Maria. Meus amigos, hoje vamos conversar um pouco sobre aquilo que... Pessoal, nós vamos ver agora uma palestra da Maíse Braga, uma grande palestrante espírita, né? E se os irmãos quiserem ver outras palestras, tá aí no YouTube, tem à vontade. E o tema de hoje vai ser, vou ver de novo aqui, crises contemporâneas.